Olá, sou Débora Márcia Calegari, sou presidente da Comissão de Compliance e Governança da Subseção de Balneário Camboriú e convido a mais uma quarta na OAB com o tema Peças Jurídicas de Alta Performance. Espero que vocês gostem. Boa noite, colegas advogadas, advogados. Sejam bem-vindos à nossa sede da OAB de Balneário Camboriú, para mais um evento do Quarta na OAB, 32º, doutor. 32º evento desse programa chamado Quarta na OAB. Geralmente a gente tem cerimonialistas, mas desta vez eu vou fazer ambos os papéis de cerimonialista e de apresentar o evento para vocês essa noite. Tá? Eu vou iniciar chamando à mesa os nossos convidados de honra, nossos ilustres palestrantes, o doutor Jefferson Ricardo, isso? Kalivalski. Seja muito bem-vindo, doutor. Também vamos chamar o doutor Eduardo Ribeiro, nosso querido advogado. Vamos sentar aqui. Não vamos esquecer dos nossos patrocinadores da noite. Está aqui, calma aí, vamos achar. Aqui, ó. Nossos patrocinadores são Cristófoli Piano Bar, Atlântico Shopping, SEAP Engenharia, Bocamafa Prêmio, Redel Internet e Cicobi Advocacia. Por que nós temos esses patrocínios e qual é o intuito desse evento intitulado Quarta na OAB? Esse evento teve início com abordagem, doutor, porque nós temos aqui na nossa subseção 44 comissões temáticas e mais de 2.400 advogados inscritos. Pensando nesse formato, e que cada comissão pudesse fazer um evento por ano, a gente imaginou 44 semanas úteis no ano, então fizemos essa possibilidade de aqui na OAB, né, as comissões temáticas que assim entendessem, pudessem promover o seu evento, com café, com ambiente já preparado para esse sistema do Quarta na OAB. A gente sabe, estávamos conversando ali fora, que é cada vez mais difícil a gente reunir as pessoas, né? Com essa era da tecnologia, inclusive esse evento é gravado e por isso, né, contempla a muitos outros advogados que poderão assistir depois nos seus escritórios, no seu lar, enfim, através dos nossos canais. Mas é um evento para trazer as pessoas, né, para que a gente possa estar convivendo nessa sociedade cada vez mais afastada, em tese, porque a tecnologia veio para isso. Então, eu sou um portador de um abraço fraternal da nossa presidente, doutora Emanuele Carnevale, que está sempre por aqui hoje, por conta de um compromisso, ela não pôde estar presente, assim como a nossa diretoria, doutora Alisson, doutor Marco Kischer, doutor Ramon Massaneiro, enfim, que fazem, né, dessa subseção o seu segundo lar, porque é assim que os dirigentes de ordem se contemplam com esse trabalho voluntário que é feito por nós. Inclusive, né, nossa gestão já está finalizando, acho que vocês sabem que nós teremos um pleito aí que se avizinha, né, aqueles que ainda não participam, não conhecem o sistema, sempre é importante vocês conhecerem como é que funciona a formação das chapas, a eleição em si, né? A eleição esse ano vai ser dia 22 de novembro, né? Nós teremos as eleições para presidente estadual
e também para as subseções. Então, é sempre importante trazer esse recado institucional, porque a OAB é nossa. Eu, daqui a 2 meses, já não vou fazer mais parte desse sistema, até porque não vou concorrer a cargo nenhum, mas vai ser a minha casa, vai continuar sendo a nossa casa, né, doutor? Vai ser a casa do advogado. E eu costumo dizer, e já ir contemplando e passando a palavra para os nossos convidados da noite, eu costumo dizer que, quando a gente faz um evento como o de hoje, que vai trazer informações importantes para que todos os advogados possam aprender e melhor se expressar, né, para o nosso judiciário, toda a advocacia ganha. Né? O posicionamento do doutor Eduardo, que brinco hoje, ele é o primeiro damo da nossa querida doutora Jade, que foi eleita vereadora nesse pleito, né, futura prefeita, sabe? E o doutor Eduardo, conceitualmente, tem um dos melhores escritórios aqui de Balneário Camboriú, porque, de longa data, vem trabalhando na excelência. Né? Eles, juntamente com a doutora Jade, eles vêm numa contemplação do que a advocacia tem que ser valorizada, que o advogado ele é o tripé do nosso Estado Democrático de Direito e tem que se colocar à altura. Então, cada vez que o doutor Eduardo brilha, que ele traz essa excelência, ela repercute para todos nós, advogados. A gente tem que estar buscando sempre a evolução da advocacia, e esse é o papel da OAB. E esse é o papel que nós, da subseção de Balneário Camboriú, tentamos entregar para vocês, que, sim, são os donos dessa casa e fazem tudo isso aqui valer a pena. Então, dizer o meu muito obrigado pela presença de vocês, dizer que estender o convite para os próximos eventos, né? Até o final do ano nós teremos toda a quarta na OAB. Agradecer ao doutor Marlon, que que coordena aí a nossa questão digital, é um parceiro, né, um advogado também brilhante na sua área, que é o direito digital, né, doutor Marlon? Sempre em evolução. Então, aproveitar para passar a palavra agora, inicialmente, ao doutor Jefferson, para que possa conduzir a palestra. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos, o convite da OAB. Eu não sou muito bom em falar, eu costumo sentar atrás do computador e buscar soluções para o judiciário, para acelerar os processos do escritório, acelerar a documentação do escritório, para que seja mais acessível para todos. Então, eu me chamo Jefferson, eu sou designer gráfico há 27 anos, e, por um convite do doutor Eduardo e da doutora Jade, que são meus compadres, eles sempre me falaram, Jefferson, faça direito, estude direito, porque tu tens um perfil e tu tens uma técnica que tu conseguiria incluir dentro do direito. Eu já trabalhei no escritório do doutor Eduardo há um tempo atrás, há alguns anos atrás, e, dentro do escritório, sem saber, eu já aplicava o designer dentro da documentação, que é o chamado Visual Law hoje. E sempre buscava, eu achava difícil a documentação, o linguajar do direito, eu achava muito difícil, complicado, e achava difícil aplicar. Como que eu posso aplicar o designer para resolver problemas dentro da documentação que é utilizado pelo advogado, ou documentação que vai para o usuário final? E eu aceitei o desafio de, eu vou fazer direito, porque eu preciso entender isso, como as palavras, como que é aplicado o documento, os requisitos, e cursei direito. Fiz direito, me formei na Uniavan e voltei para o escritório do doutor Eduardo, já com a ideia de aplicar o Visual Law, que é técnica de design aplicado ao direito.
eu acredito que vocês já ouviram falar, a doutora Fernanda veio aqui, explicou sobre Visual Law, e muitas as faculdades que me chamam para explicar sobre são faculdades que já passou o pessoal que fala do Visual Law, só que não consegue visualizar dentro do documento como que isso aí, como que é aplicado e como que isso aí pode resolver, por exemplo, a morosidade do judiciário. E como pode resolver para um usuário final, como uma senhora de 78 anos que nunca teve contato com contrato, que ela entenda esse contrato, ou um empresário que não tem tempo para resolver um contrato e manda esse contrato para o escritório de advocacia X e tem esse tempo de demora. Então, eu propus para o doutor Eduardo, cara, vamos aplicar e vamos começar a fazer documentos focados no usuário final, dentro do escritório. Hoje, quando me convidaram para vir aqui na OAB, no mesmo dia eu já mandei mensagem para o Eduardo. Falei, tu tens disponibilidade de ir comigo? Porque, às vezes, parece que eu falo, que a gente aplica, e parece que é uma coisa que as pessoas ficam, não sei se dá certo, sabe? Então, nada melhor que trazer a pessoa que mais incentiva a gente a aplicar dentro do escritório o Visual Law e melhorar o documento para o usuário final, seja para juiz, para desembargador, seja para o nosso cliente final que está contratando o serviço dentro do escritório. Então, eu acho que a pessoa melhor para falar sobre a documentação que eu vou apresentar para vocês, que é alguns dos documentos que não são protótipos, que já são documentos que a gente aplica no escritório no nosso dia a dia. Hoje, a gente tem o setor de Legal Design e Visual Law dentro do escritório, que é um setor para resolver problemas de documentação ou de entendimentos, de documentação que a gente manda, que a gente peticiona, que a gente manda que o usuário final, que seja o juiz, não entende. Então, a gente tem esse setor para resolver esse problema. Então, quero passar para o doutor Eduardo, que eu acho que é a melhor pessoa para falar para vocês. Obrigado. Bem, advogado vai falar de pé, né? Eu enxergar todo mundo. Então, inicialmente, quero cumprimentar aqui o nosso vice-presidente Rodney, né, dizer que é uma satisfação, mais uma vez, participar aqui da 4ª da OAB. Participei de um evento, né, eu sou presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui da OAB. Dizer que o sistema OAB é o sistema pioneiro que vem discutindo essa questão do Visual Law. Em vários eventos, a OAB tem estimulado, né, a gente sabe ainda das resistências que tem, né, no meio do Judiciário, Ministério Público, mas a gente vem conseguindo avançar bastante. Cumprimentar o Jefferson, né? O Jefferson é meu compadre, é padrinho da minha filha, mas antes de a minha filha nascer, nós nos conhecemos, viramos grandes amigos. O Jefferson era designer gráfico mesmo, talvez, para mim, o melhor designer que eu já conheci, o cara mais criativo, mais rápido na produção. E eu falei para ele um dia, eu falei, eu tenho uma oportunidade para ti, né, de trabalho. Mas tu tem que assumir um compromisso comigo, entendeu? Tu tens que te matricular na faculdade de Direito e tu tens que finalizar a faculdade de Direito. E daí ele aceitou esse compromisso. E, a partir de então, foi muito legal, porque o Jefferson trilhou outros caminhos profissionais até ele concluir a faculdade, ele não estava no escritório. E, após a conclusão, né, o Jefferson talvez foi a primeira monografia de bacharelado de Direito em Santa Catarina que falou sobre Visual Law e Legal Design. Muito legal a apresentação, os professores da Uniavan ficaram bem satisfeitos, quem tiver a oportunidade de ver a publicação do documento, apesar de quantos anos da tua colação de grau? 3 anos atrás, há 3 anos atrás, quase nenhum advogado tinha aplicado esse tipo de técnica ainda, somente nos Estados Unidos. Tá? E de lá para cá, da formatura, o Jefferson retornou para o escritório, né? Eu considero ele hoje, né, um associado de alta performance, é um profissional que ele é disputado por outros escritórios. Tá? Então, a gente tem hoje algo que, para a gente, enquanto advogado, enquanto escritório full service, é um grande diferencial. E o que eu quero dizer para vocês? O Visual Law entrou, para mim, através da doutora Fernanda. Né? A doutora Fernanda trabalhou comigo, a doutora Fernanda Bebê, hoje ela é uma das autoridades no Brasil nessa área. Ela está em São Paulo hoje. Né?
ela foi trabalhar no meu escritório da Jade no ano de 2015. E a Fernanda começou a fazer, ela fazia as peças e mandava para revisão. Quando as peças chegavam, né, eu via a matrícula atualizada no corpo da peça, eu via imagem no corpo da peça, eu via ícone no corpo da peça, e eu falava, cara, mas essa peça tá diferente, porque o meu padrão de escrita é e quando a gente tem um colaborador que te auxilia, cada um imprime o seu padrão. Ela conseguia imprimir o padrão de vocabulário que o escritório tinha, mas aplicando já técnicas em que o juiz não precisaria ir lá nos anexos, nem no ESAGE, nem no EPROC, já para verificar o documento, para atestar. Então, isso lá atrás, a técnica ainda não tinha um conceito científico no Brasil, em 2015, ela já tinha essa ideia. Por quê? Porque a doutora Fernanda trabalhou, né, foi juíza leiga aqui do Juizado Especial, então, assim, ela já tinha uma visão de que petição longa e muito documento em anexo prejudica a celeridade, prejudica a análise por parte da equipe de gabinete e, consequentemente, do juízo. Né? A gente sabe que as equipes de gabinete, né, fazem a filtragem e os juízes, muitas vezes, analisam decisões mais complexas. Então, nesse sentido, é um caminho eu tive a oportunidade de trabalhar com esses dois profissionais, hoje tenho com o Jefferson, e digo para vocês que eu fui resistente, tá, a me curvar às técnicas. Por quê? Porque eu acredito naquilo que dá resultado. E como a gente não tinha visto resultado com a aplicação da técnica, o que eu falei para o Jefferson? O Jefferson assim, bom, nós temos uma ação X, essa ação o desembargador vai se convencer. Não, calma, que essa ação é muito grande para a gente estrear isso. Então, vamos lá no juizado especial, vamos pegar uma ação, que se for extinta sem julgamento do mérito, a gente entra de novo no formato convencional, vamos vendo como o juiz se comporta, e daí nós fomos trabalhando dessa forma. Como o nosso escritório é um escritório full service e a gente atua em várias áreas, nós temos advogados especialistas em várias áreas, por conta do direito empresarial, nós falamos, vamos aplicar isso primeiro no direito do consumidor, e vamos analisar, porque o direito do consumidor é algo prático, não precisa de petição longa, é algo mais simples, e nós começamos a iniciar com as peças cíveis mais simples. Tá? E para adiantar um pouco o convencimento, o que nós fizemos? Eu sou um advogado, muitas vezes, de peticionamento. Tem liminar, protocoliza de manhã ou final do dia, e no dia seguinte eu vou despachar liminar em gabinete. Só que, num dia, eu fui despachar em gabinete para dizer para o assessor, falar para o juiz que tinha entrado uma peça que era diferente, que tinha uma jurisprudência que estava citada o acórdão, mas que, se o juiz quisesse visualizar a ementa, ele tinha que clicar no ícone para aparecer na tela do documento PDF, para facilitar. Se ele quisesse olhar um documento sem baixar o anexo, que ele podia clicar no ícone e iria abrir o documento na tela também. E aí a gente teve essa experiência, e foi uma experiência que a gente começou a sentir, ter essa sensibilidade de que a técnica, de fato, de Visual Law era uma técnica de convencimento, inicialmente, dessa necessidade de se acelerar as análises, de a gente poder buscar muito mais rápido, com entendimento fácil e resumido do número de páginas de uma petição. Então, com isso, fazendo as citações de jurisprudência por comando de ícone, tá? E eu estou falando isso para vocês, porque depois eu vou chegar no ponto principal do Visual Law que a gente aplica, que é diferente do Visual Law que a doutora Fernanda, como mentora, dá o curso, que a doutora Fernanda dá o curso de Visual Law em Word. Então, é o programa que a maioria dos advogados utilizam. No nosso escritório, a gente já não utiliza mais o Word, a gente utiliza as ferramentas do pacote Adobe. Por quê? Porque são essas ferramentas que possibilitam a inserção desses ícones e dessa petição com elementos visuais funcionais. Então, a partir disso, nós conseguimos reduzir várias peças complexas, porque os casos mais complexos são os casos que nós temos peças mais longas. E, muitas vezes, a gente tenta reduzir na técnica e a gente chega numa petição de 8 laudas e a gente acha que está uma petição inicial muito grande. Só que a gente reduziu de 40. A gente converte para o Word,
com as citações jurisprudenciais, doutrina, documentação, e ela vira 40 laudas, né? Então, nós nos convencemos que há necessidade de ter essa redução, e principalmente de deixar esses argumentos mais técnicos e mais diretos, são fundamentais. Tá? Então, nesse sentido, nós nos convencemos disso. Foi quando eu falei para o Jefferson, nós precisamos ter um departamento no escritório, né, ter uma funcionalidade que cuide da conversão de toda a produção do escritório para o Visual Law. Tá? Por quê? Porque não tem como eu, Eduardo, ou o Dr. João Humberto aqui também, que é meu sócio, nós termos essa condição técnica de fazer essas conversões. Então, nós temos hoje um profissional que faz, e hoje o Jefferson vem dando cursos para que outras pessoas tenham a possibilidade de se utilizar o InDesign. Então, eu falo para aqueles que são jovens advogados, para aqueles que gostam da tecnologia, para aqueles que advogam, né, em várias áreas, né, tentar buscar atingir esse tipo de performance, você consegue principalmente aumentar o teu ticket, porque você vai ter uma peça com uma chance muito maior, gente, e isso é o caso prático que a gente vai demonstrar depois, de ter mais celeridade, de ter um entendimento mais rápido, porque o judiciário hoje abarrotado está muito cansado de ler petição longa. A gente vai ter também uma atenção, porque é uma inovação, né? A maioria dos advogados ainda, né, um pequeno percentual tem utilizado as técnicas, então também é um nicho de mercado para os novos advogados adotar essa técnica, né, nas suas peças. Então, nesse sentido, nós vamos agora demonstrar algumas situações do escritório, que são casos todos reais que nós praticamos, né? O Jefferson vai explicar os elementos visuais e eu vou falar um pouquinho de cada caso. Então, eu preparei, se vocês quiserem escanear o QR Code, a apresentação do que a gente vai passar aqui, para vocês ter uma visualização melhor, vocês podem dar zoom no celular, vocês podem escanear o QR Code, daí eu joguei tudo para o... É só o seu. Ele está escaneando lá. Fechou. Então, primeira coisa, né, eu no escritório hoje, gente, assim, a minha função, né, como sócio, né, o nosso escritório, eu fundei o escritório com a Jade em 2009, né, eu brinco, eu não sou de Balneário Camboriú, eu vim morar em 2006, transferi minha faculdade de Florianópolis para a Univale, me formei. Quando eu me formei, a Jade trabalhava na Procuradoria do município. Eu falei para ela assim, eu vou abrir um escritório, eu quero advogar. Daí a primeira coisa que a mulher fala é assim, mas como que nós vamos pagar o aluguel do escritório? Como que nós vamos pagar? Falei, não sei. A gente tem um cartão de crédito, né? Tem, então eu vou comprar meia dúzia de mesa parcelado, vou adiantar com a nossa reserva o aluguel e eu vou dar um jeito. E foi assim que a gente abriu o nosso escritório em 2009. Então, a Jade é de Santo Ângelo, do Rio Grande do Sul, nós não somos daqui, eu não conhecia. E a primeira coisa que eu fiz foram 1000 cartões. Então, eu sou um cara que até hoje, eu sou o advogado que sempre zera os 1000 cartões em 6 meses no escritório. Há 15 anos... Né? Em 2024 fez 15 anos no nosso escritório. Então eu entrego muito cartão. Eu tomo café em muita padaria também, tá? Adoro tomar café em padaria. Então eu sempre falo, nada vai substituir a indicação de boca a boca de um bom profissional. E assim, não me vem com coach de captação de clientela de internet, assim, gente, isso tudo é importante, a tecnologia mas o boca a boca é o que te dá a ação grande. É que te dá ação de alto ticket. Ninguém consegue ação de 1 milhão no Google, fazendo Google Ads e Face Ads. Tá? Ninguém. E isso ainda, o que é feito, porque eu já fiz vários cursos, porque eu tenho que conhecer como que o advogado que virou milionário, advocacia 100K, 4.0, ele ganha honorário advocatício. Todos que ganham compram lista e fazem captação através de telemarketing por telefone. Poucos chegam lá no lead para o WhatsApp com o Google Ads. Tá? E isso eu já vi em curso, lá na janta da mentoria individual, você sai e ele diz, tem o contato do Sindicato de São Paulo, dos ex-funcionários bancários. Tu consegue lá o WhatsApp de todo mundo, entra em contato e oferece a ação bancária trabalhista. Tá? Então, isso acontece muito. Como eu sou sistema OAB,
e eu sou um defensor do Código de Ética da Advocacia, tá? Então, toda palestra que eu venho falar de mercado da advocacia, tá? Eu sou um combatente, eu sou o hater dos mentores, eles me chamam de hater lá. Tá? Por quê? Porque em 15 anos de advocacia, né, eu não tenho nenhum, eu tenho 5 irmãos, não tenho nenhum advogado na família, né, nem meu pai e minha mãe. Então, é possível todos vocês construírem a sua carreira trabalhando muito. E Balneário Camboriú é uma cidade de oportunidade para quem quer trabalhar. Né? É uma cidade que a gente tem que trabalhar. E a OAB me fez o quê? Ter amigos, ter parceiros, ter network, esses eventos. Então, quem puder participar de comissão, gente, participe. Quem é jovem advogado, quem nunca participou, porque comissão, a gente faz contato, faz networking. Tá? Então, nesse sentido, proposta de prestação de serviço, eu falei para o Jefferson, quando o cliente pede uma proposta de honorário, como que eu convenço o cliente da proposta? Se for um atendimento oral, que é um cliente indicado, que ele está com uma urgência, que você explica, olho no olho, você convence, passa o preço, você sai com o cliente contratado no atendimento. Mas quando o cliente não se convence e que tu precisa montar uma proposta que passe a segurança, que passe o posicionamento do profissional, do escritório, muitas vezes, como eu falei, eu já tive escritório pequeno, né? Então, desde aquela época, eu sempre botava um timbrezinho, proposta de honorários, objeto, fazia uma descriçãozinha mais ou menos do que era o trabalho que ia ser desempenhado. Forma de pagamento, eu sempre usei a combinar, sempre, porque tem advogado que diz, à vista, ponto. Tem algum criminalista aqui? Não. Então, tá. Criminalista é o único que tem que botar à vista antecipadamente, antes da juntada da procuração. Então, o restante, a gente sempre buscou fazer o quê? O convencimento para o cliente te contratar. Então, quando você não consegue visualmente, ou você precisa encaminhar uma proposta, a gente buscou o quê? Capa, apresentação, né, Jefferson? Buscou trazer elementos para convencer o cliente de que o escritório está bem posicionado. E daí o Jefferson vai dizer qual o formato técnico visual da proposta. Então, quando o doutor Eduardo chegou no escritório, ele falou, tem uma proposta para fazer. Eu tenho algumas perguntas que eu sempre faço, que doutor, qual é a proposta, qual a idade do cliente, ele tem proximidade com documentação, não tem, ele vai ver o documento aonde? Ele vai ver no celular, vai ver no computador, ou ele vai ver num iPad? Não, essa proposta vai ser mandada por e-mail. A partir daí, eu começo a pensar como que eu vou montar a proposta para que seja assertiva para o usuário final, para que ele não fique com dúvida. E foi o caso dessa proposta aqui, que é... Deixa eu só abrir aqui. Proposta de horários. Isso aqui. Então, essa proposta, a gente costuma montar a capa, que é a abertura da proposta. Na segunda folha, a gente prepara uma demonstração, um informativo, falando do nosso escritório, que passa mais confiança para a pessoa que vai receber essa proposta. E esse é o contrato. Aqui. Essa mesmo. O informativo do escritório, a apresentação do escritório. E, como era um processo já em andamento, para explicar para a pessoa, para a gente não ter que chegar na pessoa e o doutor Eduardo voltar, retornar para a pessoa explicar, o teu processo é assim, assim, assado, começa aqui, termina aqui, a gente pensou em criar uma linha do tempo explicativa do processo. Então, ele começa na consulta análise, elaboração da petição, protocolo da ação, acompanhamento processual, audiências e diligências, representação em audiência, designada em cumprimento. A gente explicou na proposta como que vai ser o processo da pessoa, para que ela tenha mais ou menos uma linha de pensamento de quanto tempo vai demorar o processo dela e como vai ser executado pelo escritório. Detalhamentos do serviço, ajuizamentação de emissão da posse, valores, honorários de êxito, confidencialidade, a gente sempre coloca nas nossas propostas sobre confidencialidade, a gente acha muito importante,
porque dá uma segurança para o usuário final, que não tem contato com o judiciário, muito contato com o judiciário. E despesas, a gente explica sobre as despesas, que muitas pessoas têm dúvidas sobre as despesas. Eu vou ter que pagar impressão, vou ter que pagar viagem, caso o advogado do escritório tenha que fazer. Então, a gente deixa bem especificado na proposta e também no contrato. Data, assinatura do Dr. Eduardo e uma contracapa. Então, essa proposta a gente fez, claro, cada proposta é para cada cliente, para cada processo. Mas, por exemplo, uma proposta simples para uma ação de uso capião. O que o cliente pergunta? Doutor, o que está dentro da ação? O que eu tenho direito nos serviços que vão ser prestados? Então, muitos clientes, né, como a gente atende cliente, eu falo para a gente atende, o escritório é full service, a gente tem muito processo, né, muito contencioso. Então, a gente tem cliente de vários tickets. Um cliente mais simples, mais humilde de conhecimento, a gente busca colocar o básico. Por quê? Por que nós fizemos isso? A gente sabe que tem, nós que somos do conselho, por exemplo, a gente sabe que tem muito problema de prestação de contas e de transparência na prestação do serviço advocatício, por parte de alguns colegas, ou pelo costume mesmo, não é o costume. E hoje todo mundo tem o celular na mão, todo mundo tem o Google, todo mundo se informa. Então, nós também, para nos resguardarmos daquilo que nós estamos oferecendo, a gente busca especificar os serviços ao máximo, né? Mesmo que seja de forma resumida, simples, para justamente dar essa maior transparência e trazer a confiança. Depois da aplicação desse modelo de proposta, né, o João é testemunha, está aqui, nós temos um alto índice de fechamento de contrato, é superior a 90%, e independente do valor de honorários. Tá? A gente consegue seguramente passar essa confiança. Tá? E assim, gente, essa proposta é para quem tem escritório home, é para quem tem escritório pequeno. Não, isso é possível fazer. Não é porque, né, eu brinco, o Rodney falou que o nosso escritório nós temos 8 colaboradores, né? É um escritório, né, 8 colaboradores para 1.000 processos em primeira instância e 200 em segunda, que nós temos hoje ativos. Então, assim, é bastante trabalho, é bastante. Tem lá, o EPROC está sempre lá, 50, 60, 80 prazos em aberto, mais 60, 70, 80 para abrir. É correria, é um monte de prazo todo dia, muita audiência, muita sustentação. São poucos advogados, são. Mas se nós fizemos isso, né, Jefferson, começamos a fazer quando nós tínhamos 3 advogados e um estagiário. A gente começou, e o escritório começou eu brinco, nos últimos 3 anos, a gente cresceu em progressão geométrica. Né? Então, eu demorei 10 para crescer em progressão aritmética. Né? Então, nós viemos crescendo também muito por isso. Né? Eu tenho uma filial do escritório em Criciúma, então a gente tem uma carteira trabalhista lá. E lá, por exemplo, faz 2 anos que eu não vou para Criciúma. E os nossos clientes de Criciúma, todos, eles fazem tudo via digital. Todos, videoconferência digital, assinatura de procuração eletrônica só pelo portal, contrato também, só desloca para audiência presencial se precisar que algum advogado do escritório vá na audiência trabalhista. Então, a gente fechou muitas coisas assim por conta desse modelo de proposta. Tá? Tem também, a gente utiliza o Visual Law no escritório de licenciamento ambiental. Isso. Eu tenho uma empresa que é a Juris Ambiental. Tá? É um escritório, basicamente, que atua na área de demandas ambientais. Então, como eu tenho a minha especialização, né, e o meu mestrado é na área ambiental, nós temos lá uma equipe multidisciplinar de arquiteto, engenheiro, biólogo, geólogo, advogados. Nós somos em 3 advogados lá, além de mim, eu, a Jade e a doutora Nayara Rich. Então, o que lá na Juris Ambiental nós aplicamos? Todas as consultorias ambientais, elas não aplicam nada disso. Nós somos a única empresa de licenciamento ambiental, talvez em Santa Catarina, em que os nossos estudos ambientais, nossos EARIMAS, EAS, desde o início da nossa proposta de apresentação dos serviços, a gente posiciona a empresa já apresentando a nossa equipe técnica, apresentando a descrição de todos os estudos que vão ser feitos, né, e apresentando já parte de situações da área, e, inclusive, nesse caso, nós tivemos um fechamento, talvez, esse ano foi o maior contrato que nós fechamos, né, que foi o desenvolvimento de um EARIMA de uma área em Tijucas,
um contrato, né, grande. O que nós fizemos? Né? E foi uma ideia do Jefferson. Eu falei, Jefferson, eu não vou conseguir participar da reunião com os CEOs da empresa para defender meu orçamento, porque tinham mais 3 empresas concorrendo, de Florianópolis, de Joinville. Daí, eu falei para um diretor se eu podia fazer um vídeo no escritório, né, o advogado, né, defendendo seu peixe. Daí eu sentei, gravei um vídeo da defesa do porquê da nossa empresa, da nossa proposta, e o Jefferson falou, então é o seguinte, eu vou inserir esse vídeo dentro do PDF. Como? Quando eu mandar a proposta em PDF, tu fala para ele abrir no computador, na reunião do conselho, e ele chega em cima do vídeo e ele clica. E daí vai começar a tua fala no meio da proposta do PDF. Fizemos isso, enviamos. Deu uma semana, nós fomos chamados para a assinatura do contrato lá com a empresa. E eu tenho certeza absoluta que o que fez a empresa escolher, além, claro, da nossa equipe, do nosso portfólio que a gente manda já a todos os nossos clientes, mas isso todas as empresas médias, grandes têm. Tem muitos clientes, tem portfólio, tem serviço prestado, tem preço, mas, às vezes, não tem um diferencial desse tipo. Né? E nós elaboramos essa proposta em um dia, porque nós fomos convidados a apresentar o orçamento de manhã e tínhamos que apresentar até o final da tarde. Não, e o mais legal foi o seguinte, que o Eduardo chegou no escritório e falou assim, a gente tem uma proposta, um caso grande, eu preciso falar contigo, e a gente sentou na mesa, ele explicou sobre a proposta, como que ele pensava em montar, daí ele falou do vídeo, eu falei, então vamos colocar direto no PDF. Daí ele olhou para mim, tá, mas dá? Daí eu falei, não, vamos tentar, vai ter que dar. Então, eu estudei sobre a aplicação de vídeo no PDF. Muitos falam que não dá, mas dá. Depende do programa que tu vai usar e depende de como a pessoa vai abrir no final. Então, eu peguei, a pessoa vai abrir no computador? Vai abrir no computador. Então, a gente vai fazer direcionado para isso. E a gente conseguiu colocar o vídeo no PDF, que a gente utilizou também a apresentação do escritório. A pessoa não conhecia, era cliente novo, então era um cliente que a gente precisava, pelo menos, apresentar quem é a jurizambiental, quem faz parte da jurizambiental, buscando a confiança do cliente. Né? Aqui a gente fez a explicação, para não aumentar as páginas, eu colunei, fiz em 2 colunas a apresentação sobre uma explicação sobre a RIMA, sobre os trabalhos que a gente ia apresentar para ele, a descrição dos serviços, em colunado, e aqui a parte do serviço de valores e do que a gente ia aplicar, e aqui o vídeo, que tu clica nele, ele vai pedir para que tu atualize. Eu acho que o teu computador não tem flash, mas... Saiba mais. O teu está sem o o computador dele que eu montei, ele está sem a instalação do Flash, mas a instalação do Flash é padrão quando tu instala o Adobe PDF. Então, tu clicava no vídeo, deixei avisando, criamos um ícone falando sobre, se você clicar, você vai ver um vídeo. Tem a apresentação do Eduardo falando do escritório. E a contracapa, fechamento. Então, vamos lá, gente. Aqui é um caso prático do nosso escritório, que é uma ação de nulidade de ato jurídico ou anulatório, enfim. Essa ação é uma ação, tá, em que ela se originou através de uma ação reivindicatória. Então, existiu uma ação reivindicatória buscando anular uma uso capião em determinada matrícula, por ausência de citação do proprietário, por nulidade de citação do proprietário. Então, na uso capião, o proprietário foi citado por edital, ele entrou com a reivindicatória buscando a nulidade, e o que ocorreu? Esse processo era um processo que já estava com 15 anos de tramitação em primeira instância, aqui em Balneário Camboriú. Então, é aquele processo com a mesma juíza, com a doutora Deise. A juíza não aguenta mais ver o processo. Já teve 5 agravos, cada decisão interlocutória, uma parte agrava, a outra agrava, e o processo não anda, enfim. E nós assumimos esse processo
lá no final, foi no prazo de alegações finais, né? O cliente nos fez uma consulta, nós fizemos uma análise do processo e, no meu estudo, eu acabei verificando de que nenhum dos advogados, porque eram 2 réus, alegaram uma nulidade da matrícula originária do autor da ação. Qual era a nulidade? Existe uma lei de 1979 que fala que o estrangeiro não residente no Brasil só pode adquirir diretamente propriedades rurais até 300 mil metros quadrados, até 30 hectares. A área reivindicanda, ou uscapida, tinha 382 mil e o autor da ação era um estrangeiro que recebeu do pai em doação lá em 1986. Ou seja, o que nós fizemos? Eu identifiquei que essa ação reivindicatória, pela parte probatória, ela seria procedente e o nosso cliente perderia a ação. Então, eu arguí essa nulidade da matrícula originária, por quê? Porque anulando a doação do autor, perde o objeto, ele perde a legitimidade ativa como proprietário. E como que eu vou conseguir uma tutela de urgência na minha anulatória, num processo com 4.000 páginas e 2.000 documentos, com um juiz que está há 16 anos, e ele vai pensar, pô, veio mais um aqui agora inventar uma tese mirabolante aqui. E, de fato, essa legislação, até para quem atua na área de direito imobiliário e possessório, poucas pessoas sabem, porque é uma ação lá de 79, é uma legislação, né, que, na época, os parlamentares na ditadura militar criaram por questão de soberania nacional, para que os estrangeiros não ficassem comprando grandes latifúndios no Brasil. E, nesse caso, é a petição de 40 laudas em Word que deu, e daí nós fizemos o quê? Falei, Jefferson, nós precisamos reduzir e criar uma linha do tempo de todos os marcos de datas, tanto de interrupção de posse, de aquisição de propriedade, dos registros constantes das matrículas, de forma resumida, e cada data tem um documento. Então, em cada data, você cria o ícone para que o juiz já veja o documento. E eu vou daí lá despachar com a doutora. E daí o Jefferson vai explicar os requisitos ali da parte visual, Jefferson. Então, quando o doutor Eduardo chegou com esse processo também no escritório, eu sempre, para eles, que são advogados mais antigos, para eles parece normal, e para mim é novidade. Então, eles me explicam bem detalhadamente. Então, caso vocês forem utilizar designer, alguma coisa para montar seus processos, a explicação que foi dada para mim foi fundamental para montar essa petição, que eu consegui visualizar todo o processo para não ter que ler as 40, 50, 60, todos os documentos. A explicação que o doutor Eduardo passou para mim, e o doutor João também, clareou para a gente montar essa peça. Essa peça a parte idosa. Eu já criei um ícone, prioridade processual, autor idoso. Em todas as páginas eu coloquei para fortalecer. E a parte que o doutor Eduardo falou sobre clicar e fechar, também a gente faz a parte de documentação, para não ter que colocar a documentação no corpo do texto, a gente montou um sistema de pop-up. Então, tu clica, abre e fecha a documentação. Então, toda a documentação, o objetivo que eu pensei eu quero que o juiz, a juíza leia a peça sem ter que ir lá no EPROC, abrir o documento, voltar para a peça. Ela pode perder a linha de pensamento dela rápido. E ela tem que ler rápido. Por favor. Não, está no próprio PDF. Tudo é no próprio PDF. Então, o que a gente faz? Os documentos vêm tudo para mim, eu trato os documentos, preparo os documentos, diminuo o tamanho, mas que não perca a qualidade, para jogar no documento do PDF, para que ele fique no tamanho exato para o EPROC, caso seja vídeo, seja áudio, seja a parte de documentação. Então, eu vim criando a peça, um pouco diferente. Eu sempre falo para o Eduardo, cara, assim, vocês estão acostumados a uma coisa, mas vai ter um impacto. Diferente, porque vocês estão acostumados a colocar
a qualificação normal. Eu trabalho com coluna. Por conta do programa, eu trabalho com coluna para ficar melhor visualização. Existe a tese do leitor-navegador e a parte do documento quente e fria. Eu acredito que vocês já ouviram falar, senão eu explico. A parte do documento quente é a parte de cima, da esquerda para a direita, até a metade. Aqui ela começa a esfriar o documento. Então, o que eu quero? Eu quero um formato que eu transmita, que eu dirija o olhar do leitor para onde eu quero posicionar, onde eu quero a minha tese principal, ele tem que chegar ali. Se a parte mais fria do documento é essa aqui, e a parte do ponto que eu quero que ele chegue aqui, eu moldo num formato que ele chegue aqui e continue parte quente do documento. Então, a gente foi montando, e ele falou, cara, a gente precisa de uma linha do tempo. Vamos criar uma linha do tempo desde 1986, depois outro ato em 86, de lá passou para 2017, 2018, 2022, e a presente data. E daí tem a parte de documentação. Vamos aplicando documentação na linha do tempo, para que ele vá clicando e vai vendo certidões e documentação que tem no EPROC também. E o legal é que o comando para o juiz não é difícil. Por quê? Porque ele clica, uma vez aparece, ele clica, a segunda some e volta para a petição. E daí tem a vantagem também da outra parte não conseguir copiar o documento, nem conseguir copiar a parte, só se ele digitar. Então, a gente veio mantendo a linha do tempo, finalizando ela, e a parte de artigos. A parte de legislação, que eu também falei, como nós trabalhamos com uma ação em que tem legislação possessória, que tem legislação específica de direito internacional como essa, tem legislações processuais, nós também perderíamos muito tempo e muito conteúdo, né, citando, e eu falei para o Jefferson, tenta também, tanto que essa peça foi bem inovadora por isso, porque foi a primeira em que a gente não citou legislação expressamente, nós utilizamos os recursos visuais para legislação. E daí a gente colocou tudo em box, a parte E só um adendo, Jefferson, por exemplo, a nossa tese é que a aquisição pelo estrangeiro não residente era ilegal. Sendo ilegal, o que o Jefferson faz? Que é muito legal, porque isso não são coisas que a gente acaba pedindo como advogado, mas ele acaba destacando justamente, bota lá no artigo 1º, Jefferson, as palavras-chave, que é o que o juiz tem que se prender. Então, o estrangeiro, né, pode aumentar, por favor. O estrangeiro só poderão adquirir imóvel rural na forma prevista nessa lei, que é o que diz essa legislação, que é a 5.709/71. Então, os outros artigos vêm numa sequência dos requisitos. Então, só clica no terceiro rapidinho aqui. Quando se tratar de imóvel com área não superior a 3 módulos rurais, que são 300 mil metros quadrados, a aquisição será livre, independendo de qualquer autorização ou licença, ressalvadas as exigências gerais determinadas em lei, que daí são as exigências previstas em Código de Normas e Lei de Registro Público. Vai no 9º, por favor. E aí, o porquê que nós conseguimos o deferimento da tutela de urgência nesse processo para fazer a indisponibilidade da matrícula? Porque a forma de aquisição do estrangeiro foi uma doação. O pai doou para o filho estrangeiro que nunca morou no Brasil. Tanto que na escritura de doação, o endereço dele é onde? É no país europeu que ele mora. Ou seja, prova de residência no território nacional, não tem, nunca teve nenhum comprovante de residência e na própria escritura o endereço declarado é fora do Brasil. Menção do documento de identidade do adquirente, ou seja, esse só tem documento de identidade o estrangeiro residente, só tem carta de imigração, a RNE, quem é estrangeiro. Nesse caso, também não tinha. E, por fim, ele ainda precisa de autorização do INCRA. Também não tinha. Ou seja, essa matrícula tem um estrangeiro que comprou uma área em 86. Ou seja, como é nulidade e registro é imprescritível, nós arguímos isso aos 45 do segundo tempo em alegações finais e numa ação de nulidade que entrou em apenso à reivindicatória. Então, nesse caso aqui, com certeza também isso ajudou a juíza a decidir rápido, que é o que nós queríamos.
Então, antes, quando eu estava montando essa peça, como foi uma das primeiras, eu às vezes penso lá na frente de quando o usuário final... Essa peça a gente criou um protótipo e validou dentro do escritório, para saber se ela ia ter facilidade ou não. E deram ideia de, mas como que eu vou saber que tem que clicar? Tá, vamos criar um ícone próprio para o escritório e botar para acesso ao artigo, ou para acessar o artigo, basta clicar com o mouse. Mais claro que isso. Nesse caso específico, o que a gente faz nessas peças em que Porque, assim, quando tu vai citar um artigo, 2 artigos, não vou usar recurso audiovisual, porque a minha peça está otimizada. Quando eu vou citar muita legislação, nesse caso, como a gente precisava despachar a tela de urgência, eu fiz a mesma coisa. A gente fez a distribuição no EPROC, a gente vai no fórum, a gente solicita que eles validem. O que acontece? O que geralmente pode acontecer? Tá? Todos os softwares utilizados pelo Poder Judiciário são licenciados. Então, eles têm todos os plugins. Então, geralmente, não tem falhas. A gente nunca teve falhas, entendeu? Por exemplo, assim, eu vou falar para vocês. No meu notebook, eu acho que eu instalei o Adobe para a gente vir aqui, porque é o aplicativo. Eu não faço edição. E a visualização de um documento PDF, se não tivesse instalado ali, ele abriria um navegador para a gente verificar, né? Então, isso é importante, como eu te falei, isso também é uma adequação, muitas vezes, que a tecnologia vai trazer, algum recurso futuramente, em que você não precise mais ter um programa para rodar um programa dentro do Adobe, né? Mas ainda precisa. É por isso que é importante que a gente prototipar. Tu vai usar uma técnica de design, tu vai tenta validar no teu escritório, com amigos, advogados, para ver se vai ter. No vídeo, se tu clicar ali, ele vai pedir para tu instalar o Flash. Então, se a pessoa não abrir, a pessoa vai instalar o Flash. Eu não instalei aqui no computador do Eduardo, mas ela vai instalar e ela vai poder ver o vídeo. Então, a parte daquela proposta, eu tinha certeza que ia funcionar por conta da conversa que o doutor Eduardo teve com a pessoa que ia receber, que era engenheira. Então, retornando... Respondeu? Tá. Mas só uma coisa importante, Jefferson, também para o Dr. Rodney. Numa das ações que nós protocolizamos, o EPROC, a legislação, exige que todos os documentos desse recurso visual eles estejam em anexo. Então, por exemplo, se você quiser juntar, por exemplo, como anexo a petição sem os recursos visuais, você pode juntar, entendeu? Para não causar eventual inépcia. E é a nossa prática, porque, como eu falei, o Jefferson chegou a entrar em contato, uma época ele me falou, com o pessoal do TI do tribunal, o nosso EPROC Santa Catarina, ele está ok, os recursos visuais funcionam. O EPROC da Justiça Federal, não. Né? Até eu tive uma sustentação no TRF4, ele falou, putz, eu queria ir contigo para eu falar com o cara do TI lá do TRF4, para eles utilizar a mesma configuração que o TJ está usando para na Justiça Federal também conseguir recepcionar os recursos. Na Justiça Federal a gente não está conseguindo ainda. Sim, a parte de link, essa parte de link inclusa no PDF, tem sistemas do judiciário que não rodam, e a gente já prototipou isso, que nem o PJE. O PJE e o ESAGE de São Paulo não roda. Mas existem outras técnicas, que depois eu vou mostrar, que resolve o problema do botão pop-up. Esse aqui é o que há de mais inovador em tecnologia em PDF, que é as janelas pop-ups. O EPROC funciona,
o Projude funciona, o sistema do STJ e o STF funcionam, só que o PJE e o ESAGE não funciona. Aconteceu um caso, até o doutor Eduardo sabe, que era uma cliente nossa, que eu fiz os links e fui protocolar no ESAGE. E eu subi a peça, e, subi, eu digo, vou testar, né? Primeira peça que eu estava protocolando no ESAGE, e cliquei e não funcionou, e estava com prazo. Eu tive que refazer a peça, com tudo que eu fiz em link na peça, só que daí que vai a malandragem do designer. Eu já tinha mais ou menos em mente como que eu ia adaptar tudo que eu coloquei no processo, rápido. Depois a gente vai chegar na trabalhista, daí eles vão conseguir verificar, porque a gente tem uma trabalhista. Eu acho que a gente pode dar andamento, a peça, como eu falei, de 40 ficou para 8, então a gente conseguiu reduzir bastante as estações. Às vezes, o box que a gente coloca para orientar, o box que a gente quer destacar, a gente, em vez de colocar na linha da peça, pode ver, o que eu faço? Eu recuo o texto e sempre trabalho com 2 colunas, uma coluna destaque e uma coluna peça. Então, como eu penso no leitor navegador e o que fica melhor para ele visualizar e destacar o que eu quero, para não ficar maçante e cansativo, eu trabalho em uma coluna que é mais curto e dá uma sensação de leitura que eu vou ler menos, mas está lendo a mesma coisa, e destaco o que eu quero destacar, eu destaco sempre na coluna da direita. Essa peça foi destaque, a jurisprudência. Também as jurisprudências são muito grandes, né? Então a gente coloca em link para não ter que ocupar meia página. Deixa eu ir para. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Tá. Essa ação aqui, que é uma ação, né, é uma indenização por conta de um distrato, de um contrato imobiliário. E o que acontece? O principal nesse tipo de ação, né, em ação indenizatória, a gente precisa comprovar o dano. E, para comprovar o dano, nós precisamos comprovar quem causou o dano. E se esse dano foi causado com intenção ou não. Nesse caso aqui, o que ocorreu? Tá? Foi um contrato de permuta, em que, em determinado momento, as partes não chegaram a um acordo sobre uma escritura de confissão de dívida com garantia. Os terreneiros queriam que a construtora assinasse uma escritura de confissão de dívida para deixar em garantia alguns imóveis em caso da inexecução da obra. E, em determinado momento, a construtora ela não queria fazer a escritura de confissão nesses moldes com um imóvel em garantia. Por quê? Porque imóvel em garantia, direito real, vai gerar ITBI, e eles não queriam pagar ITBI sobre um valor altíssimo, que era o valor do contrato. Então, nós configuramos a escritura num outro formato e acabamos finalizando. Quando essa escritura chegou para os terreneiros, eles desistiram do negócio. Só que, quando chegou, o prédio já estava com alvará de construção para iniciar a obra. Então, a construtora já tinha gasto com projeto, com publicidade, com taxas, com N coisas. E os terreneiros notificaram, enfim, e houve um distrato, porque havia cláusula no contrato, né, que, por conseguinte, não fomos nós que elaboramos. A partir de então, essa construtora ficou nossa cliente, e nós que elaboramos os contratos deles a partir de hoje. E, a partir disso, eles falaram, mas nós cumprimos com as cláusulas contratuais, né, mas tinha, infelizmente, cláusula que permitia rescisão unilateral. Quando houve a notificação do distrato, houve a contranotificação da nossa parte, apresentando a planilha de valores para que fossem ressarcidos. A outra parte se quedou inerte, não respondeu nem que sim, nem que não, e nós fizemos a ação. Qual o grande problema? Onde que está a prova de que existiu intenção, né, em lesar o nosso cliente? Em todas as trocas de e-mail e WhatsApp existentes. Os clientes gastaram, acho que, mais ou menos R$ 1.800 em atas notariais, de conversas de WhatsApp, durante uns 8 meses, entre os setores internos da empresa dos terreneiros e da construtora. Então, tinha muito registro.
como que nós faríamos citação de tudo isso para o juiz entender, compreender o enredo? Ou como que nós descreveríamos essa novela de 8 meses? Né? Então, o Jefferson teve uma ideia. E daí, Jefferson, qual foi a ideia? Então, aqui a gente já começou a utilizar bastante ícone no processo para encurtar um pouco o texto. E qualificamos, utilizamos ícones, criamos um ícone de pedido de tela de urgência já no destaque, lá em cima, para a gente não ter que escrever a tela de urgência, já bota o ícone lá em cima e resolve. E começamos a utilizar a informação de que nossas peças utilizam técnica de visual law para que seja uma visualização de excelência, que seja mais fácil de ler. Então, a gente já destaca no começo para a pessoa, para o leitor, o usuário final da peça, ter a linha de pensamento de que ele vai ver uma coisa diferente. Então, ele já veio vindo. Essa peça foi muito desafiador por conta da linha do tempo, que, às vezes, o advogado chega para ti e ele te larga na mão, principalmente no escritório. É bom que eles tenham confiança, mas eles te largam, às vezes, umas bombas na mão de que tu tem que... Eu falo, eu já vou demorar meio dia para fazer essa peça. Me dá um tempinho só para eu pensar e analisar conforme o que ficaria melhor, e depois eu vou jogar para vocês e vocês validam ou não. E eu comecei a montar ela, a página inicial só de qualificação, para deixar bem espaçada, e aqui eu comecei a peça dos fatos, comecei a fazer destaque com um ícone de atenção, para quê? Para que ele já leia isso aqui primeiro, tem um pontilhado, e depois ele começa a ler a peça, para ele manter na cabeça isso aqui primeiro. Então, ele vai ler a peça com aquilo ali na cabeça, e vai ficar mais fácil dele entender. E vim também, as datas... Pode falar. Só uma coisa. A data inicial de destaque é o quê? Foi a data do início da tratativa da negociação, ou seja, que foi o que anteveu a assinatura do contrato. Porque, muitas vezes, uma ação dessa, ou de rescisão, você descreve, você inicia os fatos da petição dizendo o seguinte: na data tal, firmou-se contrato de compromisso de permuta por área construída. Só que você ficou negociando isso 8, 9, 10 meses, 1 ano. E todos esses fatos talvez sejam os mais importantes lá para justificar quem causou, quem teve, quem provocou a rescisão, e que, em tese, vai imputar aquelas penalidades do contrato. Então, por isso que aqui o destaque da data inicial. Então, quando eu recebi essa peça, ela tinha 40 páginas. O texto do que a gente teria que converter, a parte mais importante, ela tinha 40 páginas, e eu precisava pensar num formato que ficasse mais simples. A gente conseguiu chegar em 9 páginas. Mas, por quê? Porque o texto principal, aqui a gente foi criando ícones e links da documentação para ficar já ganhando espaço, encurtando os espaços. E aqui é a parte principal da peça, que é a linha do tempo. Tudo que vinha escrito... Pode falar. Todos estão em anexo à inicial. E anexo no... A ata notarial, como eu falei, eu acho que deu mais de 120 páginas de atas notariais, elas estão no documento, só que como tudo que estão nas atas são muito importantes. A gente extraiu como destaque aquilo que é do nosso interesse provar. Né? Então, obviamente, o trabalho de quem vai contestar é que leia todas aquelas páginas, né? Não, isso... Procure um. Então... eu digo que tem um outro, né? Então, esse aqui era tudo texto, quando veio para mim, e eu precisei separar as partes, destaques. Como eu fiz direito, então eu sei mais ou menos o que é melhor para a peça, para não ter que ficar chamando o doutor Eduardo, chamando o doutor João, chamando o doutor William, chamando todos os advogados para falar. Isso é a vantagem de design e ter estudado direito. Então, eu já mais ou menos imagino como fica melhor. E eu extraí as melhores partes e criei uma linha do tempo. Só que o problema é que era muito texto. Imagina, 40 páginas. Como que eu ia colocar numa linha do tempo e ia fazer a junção da página seguinte? Eu já tive que pensar como que eu ia fazer a junção para que o juiz não perdesse a linha de pensamento e seguisse a linha do tempo.
e eu consegui fazer uma junção exata da página do PDF. Então, ele vai seguir lendo e ele vai seguir a junção. Eu tenho certeza que ele vai seguir na parte quente do documento. Então, ele faz a junção e segura. Porque não cabe numa página só. E esse foi um baita de um desafio que o Dr. William, a gente sentou comigo e falou, cara, a gente precisa manter a linha do tempo padrão, mas que ela não tire o foco da linha de pensamento da leitura. E mantivemos a linha do tempo, seguindo, mantendo o timbre do escritório, o padrão do escritório, que é o que o juiz... eu sempre falo, a gente tem que ter um padrão no timbrado do escritório, na documentação do escritório, para que o juiz lembre que o nosso escritório é que monta esse tipo de peça, e para não ter surpresas. Né? E a gente foi finalizando, seguiu com a linha do tempo, economizou algumas páginas, né, 31. Então, esse é o grande exemplo, né, de que quando você tem, principalmente em negócios, né, assim, que envolve essa questão muito do direito imobiliário aqui e essa parte contratual, fica muito difícil do juiz identificar quem que passou a perna em quem que... Porque isso, gente, daí imagina nós irmos para ação de rescisão provar isso com testemunha. Né? É muito complexo, causa muita insegurança jurídica. Então, como nós tínhamos esse histórico documentado, né, as partes tinham isso documentado, tudo era documentado via e-mail, né, e também via WhatsApp, a forma mais fácil de resumir tudo isso foi a linha do tempo. A gente utiliza bastante box e tabela nos textos, para dar uma quebrada no texto. Vem com um texto pesado, e a gente, às vezes, quebra em tabela para ficar mais leve a leitura e destacar mais. Então, a gente faz bastante tabela. Posso passar para a próxima fase? Gente, a reclamatória trabalhista. Apesar de tirar 10 na faculdade, eu não advogo e nunca advoguei, e adoro quem advogue. Porque qual era a minha grande questão com o direito do trabalho? O dia que eu precisei fazer um cadastro no PJE lá atrás, que tinha que assinar um termo, que tinha que enviar para eu poder acessar o processo, eu desisti. Eu liguei para a doutora Fernanda Carrara, que é a minha comadre, que mora em Itajaí, só advoga trabalhista. Eu falei, dá uma olhada num processo trabalhista. E daí eu comecei a ver a dificuldade que se tinha do sistema da instabilidade, de muita peça trabalhista modelo, porque existe uma cultura trabalhista de vamos pedir 100 para levar 10 no acordo, né? E muito fundamento que não tem fundamento. Por quê? Porque tem muita peça modelo. Então, eu peço aquilo que não está na convenção coletiva daquele, porque é peça padrão. Então, o juiz do trabalho, eu sempre brinco, assim, né? Que muitas vezes o juiz do trabalho é a lei. Por quê? Porque, às vezes, a gente tem um processo que não respeita nem a CLT, nem o Código de Processo Civil, e o juiz do trabalho tem que dizer, vamos resolver aqui, né, porque tem direito, o direito não está falado. Então, quando a gente... Né, o doutor William, que é o advogado trabalhista lá no escritório, precisou fazer, e foi uma ação que chegou, e eu falei para eles assim, eu falei, cara, ação trabalhista, essas missões impossíveis, de empresa que já quebrou, já faliu, não pagou ninguém, e tu vai entrar com a reclamatória, é para alimentar uma expectativa no trabalhador, né, de que ele vai ganhar e não vai receber. Né, e vai gerar uma demanda para o advogado, que você vai ficar lá com o cumprimento de sentença 1, 2, 3, 10, 15, procurando bens. Né. Só que, nesse caso, era diferente. A empresa que, em tese, quebrou, abriu várias, toca as operações até hoje, tem um grupo econômico, que muita gente não consegue configurar. Por quê? Porque tem que configurar na inicial, não lá no cumprimento, quando não conseguiu pegar o dinheiro da requerida principal. Então, quando fomos fazer a trabalhista, precisamos já deferir o grupo econômico na inicial. Daí o Jefferson entrou para fazer essa parte da qualificação. Então, essa peça foi legal, porque quando eu apresentei para o Dr. William, ele meio que tomou um susto e ele achou que a peça estava errada.
Quando eu montei essa peça que eu precisei, eu entrei para ver alguns processos no PJE e eu fiquei pensando, poxa, mas o PJE ele tem um espaço com uma coluna na esquerda, que aquela coluna é ocultável. Então, eu vou entrar no site do tribunal e vou ver. Uma coisa me chamou a atenção. Eu entrei no site do tribunal e vi que tinha uma licitação para troca de monitores aqui da Justiça do Trabalho. Eu entrei e vi qual era o monitor. Monitor na horizontal, widescreen, assim, assim, assado. Vou montar essa peça na horizontal, porque eu ganho espaço e coloco 2 páginas numa só. Quando ele visualizar, ele vai visualizar muito mais rápido, porque 1 de 4. Eu numerei as páginas 1 de 4. Ele vai saber que ele vai ler só 4 páginas e vai ler 2 páginas numa só. Vou montar. Comecei a montar, olhar, mexer, pá. Pô, mas muito texto para eu explicar a formação de grupo econômico. Não, vou fazer o seguinte. Qualifiquei e já puxei uma seta explicando em infográfico simples o grupo econômico. Está aqui a explicação do grupo econômico e está aqui a qualificação do grupo econômico. Eu ganhei meia página, ganhei muito espaço. O que acontece? 2 das empresas, mesmo endereço. Terceira empresa, mesmo bairro, próximo, e sócios semelhantes. E alterações contratuais para justamente tentar disfarçar após a primeira, né, que a primeira reclamada ter ficado insolvente. Então, você consegue resumir essa explicação, né, e já ilustrar para que o juízo, né, diz, opa, tem um negócio aí, já vamos, né, fazer a citação de todas. E a gente fez para chamar a atenção mesmo do juiz, para que ele entendesse o grupo econômico ficasse mais fácil, né? E a peça também, como 4 páginas, ela é mais simples, então ele vai girando e ele vai vendo sempre 2 páginas numa só. Fica mais fácil de ler, a leitura fica mais curta, parece ficar mais curta, mas ela fica mais agradável de tu ler. A gente vai utilizando o box e utilizando a logomarca, jurisprudência e a logomarca do tribunal. Então, foi uma peça bem ágil de fazer e bem rápida também. Já foi apreciada em curto espaço de tempo. E é uma peça bem simples e resolveu o nosso problema do... Aqui a gente também trabalha com bastante tabela. Eu acredito que quem trabalha com direito de trabalho utiliza bastante tabela para fazer os cálculos, para mostrar os cálculos, né? Então, a gente utilizou para falar dos cálculos. E a assinatura, 4 de 4, resolveu 4 páginas, vai ler rapidinho, não vai ficar rolando para cima e para baixo para ver documento. Está tudo aqui, resolvemos esse problema. Deixa eu ver. Opa. Beleza. É a última, né? É a última. Gente, então, essa daqui, né, essa daqui é o bebê do Jefferson, é o bibelô dele, né? O que acontece, né? Ação bem legal, tá? Bem legal. E talvez de todas as peças até agora que nós utilizamos os recursos de Visualon, essa peça foi a peça talvez que a gente brinca, a gente está fazendo propaganda agora para os juízes aí, né? Ninguém advoga na área criminal aqui, mas, né, eu advogo por conta dos crimes ambientais. Então, é muito comum, quando a gente vai apresentar alegações finais de defesa lá no processo criminal, nos crimes ambientais, que é por memoriais, o Ministério Público apresenta e você, nas alegações finais, eu sempre costumei a fazer isso, eu fico rebatendo as alegações finais e eu fico repetindo que o juízo não pode adotar as alegações finais do Ministério Público como razão de decidir e ele tem que enfrentar todas as matérias, todas as teses, todas as provas, apesar de que tem jurisprudência do STF de que o juízo não precisa enfrentar todas as teses quando ele já tem a motivação para julgar. Mas a gente faz isso. E nessa ação de acidente de trânsito, o que acontece? Né? Foi um acidente de trânsito num cruzamento, numa região em que não tinha placa de preferencial, não tinha semáforo, não tinha sinalização de pintura, não tinha faixa de segurança, não tinha lombada, não tinha nada.
né? E ocorreu o acidente de trânsito. E a gente sempre diz que no acidente de trânsito por cruzamento de preferencial, quando tem um carro e uma moto, a vítima é quem está na moto. E, às vezes, quem está na moto foi imprudente, mas continua sendo vítima e é indenizado pelos danos sofridos, né? Materiais, morais e estéticos. Geralmente, a gente vê muito. E quando chegou isso, eu falei para o Jefferson assim, pior coisa é advogar para parente. Porque vencer para o parente é obrigação, entendeu? Então, mas era uma prima dele, enfim, eu falei, cara, então assim, ainda brinquei, reuni todo mundo do escritório. Entendeu? Vamos analisar. Mas era uma questão de direito que não era muito complexa, era uma questão de direito que era simples. E daí eu falei, Jefferson, assim, ó, ninguém vai peticionar. Porque o Jefferson não produz as iniciais no escritório. Ele não produz. Ele aplica essa técnica, ele melhora o desempenho do conhecimento jurídico da equipe, né, conforme as peças anteriores. Daí eu falei, não, mas essa produz que a gente vai revisar e tal. E daí essa peça ele fez do início ao fim, ficou a cargo dele, essa contestação, e eu vou deixar para ele explicar para vocês. Então, essa peça aqui, ela foi uma experiência formidável, porque o resultado dela, que vocês vão ver, me surpreendeu o escritório pela decisão. Então, essa peça eu pedi muito auxílio ao Dr. William, também, Dr. Eduardo, Dr. João, sobre como que eu poderia explicar e economizar páginas e gastar menos e explicar mais no visual, para que fosse mais claro sobre um acidente de trânsito, que um carro estava atravessando uma rua que não tinha placa, e veio uma moto e bateu na porta traseira do carro, e a pessoa estava processando a minha prima, que é nossa cliente do escritório, por ela ter causado o acidente, mas ela vinha da direita. Então, quem tem preferência e não tem placa é quem vem da direita. E como que eu vou explicar isso? Quantas páginas eu vou ter que escrever para explicar isso? E eu comecei a fazer a contestação do processo que ela estava sendo acusada, e eu já joguei a parte dos fatos simplificado em cima para o juiz ver, ó, aconteceu isso, isso e isso. Se tu ler só a contestação, tu já vai entender o processo inicial, porque eu já coloquei aqui. Eu falei da tempestividade e vim trazendo o processo também com ícones, com link, sobre as partes que eu fui extraindo, mas eu extraí tanta parte que, se eu colocasse no corpo do processo, meu Deus, ia dar mais de 30 páginas. Eu sabia que ele não ia ler, não ia ter tempo de ler. Então, eu fui simplificando ao máximo e criando bastante link, destaque sobre lei, que era falando sobre a tese de quem vem pela direita tem sempre preferência. E vim montando, coloquei partes do boletim de ocorrência que ele falou, eu botei a foto dele, porque foi ele que falou no boletim de ocorrência. Então, para garantir... Para o juiz olhar e dizer o seguinte, esse não tem razão, a menina lá eu acho que tem. E eu, conforme fui explicando, escrevendo, eu vinha pensando, meu Deus, cara, mas eu não estou satisfeito com a minha explicação, e eu vou cada vez mais escrever mais, e eu vou virar... Tu estava com medo de perder de eu estava com medo de perder, imagina o que eu ia falar para minha avó, né? Ela falava, perdesse com o processo da tua prima, estás errado. E daí eu digo, não, eu vou explicar no visual, eu vou criar um croquis explicando o acidente de trânsito. Então, tu cria. Só que o croquis, como que eu ia saber que o juiz ia... Não, é realmente o croquis disso. Eu criei o boletim de ocorrência, eu criei o croquis a partir do boletim de ocorrência e justifiquei do boletim de ocorrência. E vim montando a peça, explicando, porque ele pedia na inicial sobre indenização do valor da moto, mas eu vi que o valor da moto, eu consultei a FIP, o valor da moto para arrumar era 2 vezes o valor da FIP da moto, e eu fui achando detalhes estranhos. Isso, o doutor João me auxiliando, e várias pessoas falaram, vê sobre isso, vê sobre isso. E eu fui montando a peça, destacando, e cheguei no final da peça, coloquei bastante informação, toda a documentação, se eu coloco lá na peça ia ficar gigante. Então, fui criando bastante link. Só que a comarca de Mafra, eu não sei como que é o entendimento do juiz, se é o juiz mais novo, o juiz mais velho, se ele vai aceitar, se ele não vai aceitar. E eu fui fazendo o jeito mais simples, toda a documentação. Eu coloquei no EPROC também, protocolei no EPROC.
e vim montando a peça com todos os links na parte do pedido. Eu coloquei que era a parte no mérito, deve ser reconhecido, não deve ser reconhecido, não deve ser. Eu coloquei um X, não deve ser reconhecido, vermelho, não quero que reconheça isso. Já deixei bem destacado isso aqui, um box do lado. Só que eu terminei essa peça, mostrei para o doutor João, mostrei para o doutor, ele falou que está perfeita. E eu sentei no escritório, não vou protocolar. Eu não estou satisfeito disso, eu preciso montar alguma coisa a mais. Aí eu digo, vou criar um vídeo, né? Vou criar um vídeo do acidente e explicação do acidente. Então, não tinha placa nas 4 esquinas, coloquei lá, boletim de ocorrência, baseado no boletim de ocorrência, o carro veio aqui, como diz no boletim de ocorrência, parou e tocou. Quando veio a moto, bateu e aconteceu esse acidente. Eu não estava satisfeito só com o croquis. Eu criei o vídeo também. Bom, agora, se ele não entender, aí eu não sei mais o que fazer. Mostra a sentença, mostra a sentença. Então, na sentença, ele explicou bastante coisas e utilizou o croquis na sentença. E adotou, né, como razão de decidir a prova digital produzida pela parte ré. Então, essa é uma prova real, é uma prova de aplicação prática. Como eu falei, assim, é algo que, para muitos escritórios, e eu falo para vocês assim, os maiores, talvez, de Santa Catarina, não têm essa técnica, não têm, e é muito interessante por quê? Porque nós temos sido procurados por escritórios em litígios que a gente tem vencido utilizando a técnica para prestar esses serviços para outros escritórios, né, principalmente em sede tribunal, em sede STJ, em demandas de alta repercussão social. Por quê? Porque precisa de um elemento de convencimento que, muitas vezes, não somente, né, o conhecimento jurídico, a argumentação escrita, é suficiente para convencer os magistrados. A gente, como advogado, eu sempre digo assim, eu não me surpreendo mais quando eu vejo uma injustiça numa decisão judicial e, às vezes, uma injustiça que não tem fundamento jurídico nenhum e que o meu cliente, muitas vezes, não tem como se socorrer às instâncias superiores para reparar. Então, os elementos de visual law, a gente precisa criar a cultura do esfrega na cara, né? Muitas vezes é isso, porque a gente não entende, às vezes, o porquê que algumas decisões saem da forma que saem. Eu vi ontem a foto da posse dos novos magistrados, né, e eu fiquei muito feliz. Um monte de gente, meu Deus, um absurdo, um monte de gente lá, como diz, um monte de gente nova que ainda bebe leite e vai virar juiz e vai julgar muita coisa. Gente, assim, a gente precisa, e eu fiquei mais feliz porque foram 18 mulheres e 12 homens, tá? Esse equilíbrio para a gente avançar, para a gente quebrar esses paradigmas de resistência, de comodismo. Eu brinco que as mulheres são inconformadas por natureza. Então, isso vai ajudar muito para criar isso. Né? A desembargadora, a doutora Fernanda Cel, o que acontece quando um desembargador jovem entra no tribunal? Eles pegam algum programa que está parado, que os desembargadores mais antigos não querem tocar, e chamam um jovem do seguinte, o desembargador Nadal, ele entrou, e o desembargador mais antigo, não lembro o nome dele, mas ele é bem conhecido, que era o coordenador do Lar Legal. Ele já estava lá há um tempão e falou assim, desembargador Nadal, aqui, pega o projeto Lar Legal aqui, agora toca o projeto. O desembargador Nadal veio aqui fazer audiência aqui no Jardim Fortaleza. Por quê? Porque os mais jovens, né, eles vêm com essa nova visão, que é a nova visão, e quem vem do quinto, principalmente quem é advogado, é o que vive isso daqui, é o que vive a demora do juiz despachar, a demora em julgar, né, a fila de processo. Então, assim, é uma situação assim que eu falei, eu fui convencido, e hoje eu sou um grande defensor disso, sou um defensor, inclusive eu falei ontem, por WhatsApp, com o doutor Juliano Mandelli, que eu falei que a seccional ele vai ser, né, acredito, né, candidato à presidência, e falei para ele, se tu fores presidente, não basta uma comissão de direito digital.
Não basta uma comissão de governança, não basta essas comissões genéricas. Nós precisamos de comissão técnica e precisa de uma comissão de Visual Law e Legal Design na seccional para poder a OAB investir em capacitar, através da Caixa de Assistência, advogados para fazer o que o Jefferson faz para os escritórios. A gente precisa, avançar, né, nesse nível, né, para dar oportunidade para os advogados de terem acesso a tudo isso que a tecnologia hoje pode oferecer. Doutora, e além do curso, eu sempre digo, o mais importante, talvez, é o treinamento. Então, por exemplo, nós temos um outro colaborador lá do escritório, que ele não é advogado, que trabalha na Juris Ambiental. Ele é um estagiário de engenharia civil, mas ele é um jovem de 22 anos. O Jefferson sentou do lado dele e falou o seguinte, na Juris começa aqui a fazer as propostas, os contratos em Visual Law e tal, ele é um estagiário nosso, e ele foi lá e pegou. Então eu digo que o treinamento, essa técnica, esse programa, quem daqui sabe todos os recursos que o Word proporciona? Quem daqui mexe com planilha de Excel? A gente sabe o básico. É possível fazer isso no básico. É possível fazer isso daqui no básico, né, Jefferson? Né? Então, a gente precisa de treinamento, e eu penso que a seccional, Rodney, né, precisa, eu acho que avançar, já que a gente é tão pioneiro nas tecnologias pelo tribunal, a gente tentar ser também na questão da advocacia, porque, de fato, a gente tem um futuro cada vez mais concorrido, né, no mercado da advocacia, e a gente tem o grande desafio de tentar fazer o que nunca se consegue fazer e que todo mundo fala, que é dar celeridade para o judiciário. A gente ainda não consegue dar celeridade. Né? Eles ficam apostando somente nos instrumentos de mediação e conciliação, como se só isso fosse resolver os processos de forma antecipada, né? E a gente vê muito mau acordo saindo. Às vezes é muito melhor um bom direito do que um mau acordo para acabar um processo. Né? Então, essas técnicas vêm para fazer também essas reflexões. Sempre me pergunto, eu queria fazer, eu queria tentar. Eu sempre aconselho, tenta, faça o protótipo e valide. E vai tentando. Que nem nós, a parte de iconização, a gente tem iconização própria do escritório. Eu criei todos os ícones que a gente utiliza em todas as peças, própria do escritório. Mas, tu quer criar um ícone diferente? Vai no Google, procura um ícone. O segredo de buscar ícone é icon.png. Se tu busca esses ícones, tu já vai colocando na tua peça, tu já vai bota no Word, bota um ícone, tenta botar um íconezinho, tenta fazer um boxzinho de destaque, não tenha medo de fazer e vá fazendo, mas valide para ver se deu certo, valide com o colega do lado, porque depois tu vai continuar usando, tu vai continuar avançando. E eu vou falar para vocês, dá certo. Eu sempre falei para o Eduardo, doutor Eduardo, dá certo, vamos fazer porque vai resolver nosso problema. A leitura fica melhor, os processos andam mais rápidos, nossos contratos são fechados mais rápidos, o delay do nosso cliente levar o contrato para o advogado dele e voltar, esse meio tempo, pode ser que ele desista do contrato, não tem mais, porque ele entende o contrato, ele lê o contrato, ele entende, é isso mesmo, assinou, já estamos recebendo. Para finalizar, essa foi a peça de alegações finais do meu processo lá que eu montei. Eu criei uma síntese dos fatos em linha do tempo, para não ter que escrever. E, como teve audiência, eu peguei e criei um quadro de participantes da audiência e o que cada um falou.
Eu poderia ter colocado o áudio para que o juiz clicasse e ouvisse o áudio do que eu transcrevi. Mas eu não precisava transcrever. Então, eu resolvi não arriscar nessa. Mas eu poderia ter feito o áudio de cada transcrição para ele ter a garantia de que ele... E eu criei só a tabela nessas alegações finais. A advogada da parte, ela veio com, meu Deus, com um processo gigante. E, cara, eu não vou pedir tomar tempo do juiz. Eu já está bem escrito, se ele quiser, ele vai o que ele achar melhor, né? E finalizei o processo com 4 páginas, minhas alegações finais, geralmente escreve, repete. Eu não, só botei os destaques dos boxes que cada um falou, os policiais confirmaram que quem veio pela direita tem preferência, como não havia placa, e ele deu a sentença lá, que quando eles me mandaram, ele falou parabéns, e mandou a sentença. Daí eu olhei, pá, e daí eu fui girando, quando eu vi o desenho, digo, pá, esse é o caminho, então. Vai ganhar um churrasco lá em Mafra, uma ovelha na praça. Gente, acho que né, desculpa até o tempo, né, a gente falou praticamente quase 2 horas, mas a gente quis mostrar um pouquinho assim de cada área, os recursos que nós utilizamos. Né, a gente fica à disposição para mais alguma pergunta, quem quiser fazer. O que acontece com essas validações de prova digital, né? O Data Certify, por exemplo, tem alguns sites que validam, tá? Tem essas validações. Essa validação precisa ser validada pelo juízo, tá? Então, como tem muita discussão no STJ ainda, se conversa de WhatsApp vale, se é editável, se daqui a pouco o cara, por exemplo, valida, sai um hashcode, ele corta esse hashcode e cola numa peça editada, fraudada. Então, nós ainda, eu sou um pouco mais conservador ainda em validação de prova digital via site ou via algum outro documento, né, porque a tecnologia do bem existe e a do mal também existe. Então, em prova, a minha escola né, de prova é a escola criminal por conta das nulidades. Então, eu sempre penso que a prova tem que estar menos questionável possível. Então, eu ainda sou conservador com a ata notarial, do celular originário, porque tem juiz que não está aceitando a conversa encaminhada por exemplo, os clientes encaminham para o escritório a conversa, tu leva o celular do escritório e valida o encaminhamento. Não, tem que ser o celular originário. Então, a gente usa ainda as atas notariais por isso. Tá? Mais alguém? Dr. Rodney? É o que eu disse, né? É um dos melhores escritórios de Balneário Camboriú, porque traz a excelência na prestação de serviço, né? E por que ele está aqui essa noite mostrando isso tudo para nós? Tem aquele princípio de quanto mais você se doa, com certeza mais você recebe. Essa foi a conduta do Dr. Eduardo, do escritório, né? De bem trazer o Jefferson. A gente fica imaginando, dentro do sistema OAB, né, como dito, nesses 3 anos que a gente está aqui participando da gestão, acredito que a gente deve ter entregado 130 novas credenciais. E o raciocínio é um só, pessoal. Como a gente vai conseguir fazer isso aí sozinho? Não dá. Então, até você se tornar uma estrutura, né, que demora tempo, né, colocando a história do Dr. Eduardo, que não é de Balneário Camboriú, veio de outra cidade, de outra comarca, veio para cá, iniciou sua vida, né, e hoje tem um escritório estruturado, que possa ter um profissional desse, que possa pensar uma questão dessa, porque demorou tempo, levou tempo, trabalho, suor. Né, e nós, jovens advogados, não sou eu, né, vocês, enfim, os jovens advogados que estão nos vendo pelo canal do YouTube, podem pensar, mas como que eu vou chegar numa situação dessa? É mais complexa. Sozinho não se vai a lugar nenhum. Então, nessa nossa sociedade individualista, né, que nossos profissionais, cada vez mais de forma individualista, eles não vão conseguir chegar muito longe. Então, você tem uma alternativa de estar, né, fazendo parcerias, enfim, sociedades. Eu acho que esse é o futuro da advocacia. Se é que você queira estar evoluindo num período
mais rápido de tempo, e eu não digo nem mais rápido, porque, infelizmente, né, na nossa nova realidade, o antigo demorava o tempo para ser reconhecido, só que hoje o sozinho talvez não consiga, mesmo passando o tempo, porque essas novas tecnologias vão vir, né, vão engolir praticamente o trabalho, porque nós não temos como a gente atuar em todas essas esferas. Você tem que ter o direito, você tem que ter o design, você tem que ter todas essas características para poder fazer um processo, né? Então, o aconselhamento que a gente faz, que a gente deixa, na verdade, a lição não é um aconselhamento, né? A lição que a gente aprende é que a gente vai ter que... o futuro vai estar na união de profissionais. Quanto mais estiver unido, com certeza tem uma esperança de êxito maior nessa advocacia. Então, eu faço a ênfase, doutor Eduardo, que o senhor está aqui 2 horas mostrando tecnologias, mostrando inovações, mostrando o futuro da advocacia, se doando. De forma voluntária, né? Trouxe aqui o Jefferson. A gente vê a empolgação dele, a gente fica feliz, né? Quando ele falando do processo dele, e, de fato, parabéns, uma peça brilhante que você fez, né? Você atuou em si, em prol do seu cliente, e traz de motivação, né, para nós, doutor Marlon, para que a gente possa ter essa empolgação, mas sabendo, né, que isso não foi à toa, que isso vem de tempo, e que é uma construção do ser humano. A gente tem que estar buscando sempre essa característica, né? Costumo dizer, já filosofando um pouco da questão do bem e do mal, né, que foi citado aí, o que a gente pode conceitualizar o bem e o mal hoje, né? O bem é tudo que a gente faz para o coletivo, né? O mal é sempre para o individual, né? O vício é o egoísmo, para o coletivo são as virtudes. Então, pessoal, por isso que a OAB é importante. Essa pauta vai ser levada para o presidente Juliano. Na verdade, o presidente Juliano, que é o presidente da CAASC, ele já se destaca exatamente por esse pensamento no coletivo, né? Então, essa é uma tendência que a gente tem no sistema. O sistema reconhece essas dificuldades para todos os advogados, e, como dito, um advogado num papel, numa posição ruim, abrange a todos os advogados. Então, a OAB trabalha para que todos nós tenhamos esse nível de excelência, que é difícil, mas o sistema vai se aprimorando, né, vai reconhecendo essa necessidade, e como nós fizemos parte do sistema, e aqui fica a minha fala final, nós somos o sistema OAB. Nós somos advogados, e a gente tem que batalhar, cobrar do nosso dirigente e trabalhar, porque o sistema OAB é um sistema voluntariado, mas que é feito para a modificação e evolução do advogado. Então, queria agradecer de coração aqui, em nome da diretoria, em nome da OAB Balneário Camboriú, a presença de todos vocês que vieram aqui, com certeza vão sair melhores, com mais conhecimento do que chegaram, e para que venham sempre, e que cobrem, que façam parte, porque é para isso que a OAB existe. Muito obrigado, doutor Eduardo, muito obrigado, em nome de coração, doutor Jefferson. Vocês fazem um trabalho e enobrece a advocacia. Muito obrigado. Você acabou de assistir mais uma quarta na OAB, e se você gostou, curte, compartilha e comente no vídeo.